Ok, agora eu quero mostrar para vocês um gráfico que para algumas pessoas pode parecer um pouco técnico. Eu vou tentar passar rápido, talvez você tenha que voltar para entender melhor, ou se você quiser avançar, porque não é o momento de você aprofundar essa informação, fique tranquilo, tá? Mas é importante principalmente para aquelas pessoas que querem entender de comportamento humano nas equipes, nas empresas, nos times. Quando se fala de alta performance, a gente precisa entender o que exatamente está por trás, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nesse gráfico de comportamento, a gente tem o eixo vertical mostrando energia. Então, nitidamente, a gente tem ali um início de baixa energia, depois alta energia, depois baixa energia de novo. Então, mas como que isso se divide dentro da nossa curva de entusiasmo, tá? Nessa primeira etapa, a pessoa está funcional, é um comportamento funcional, ou são comportamentos funcionais. São comportamentos de interesse, são comportamentos de disposição. E isso é funcional porque a pessoa está conseguindo entregar ali um mínimo esperado, ela não tem, né, um problema em si, ela está fazendo aquilo com um grau de dedicação, um grau de empenho, um grau de entrega, ok, e para ela está tudo certo. Esse é um momento em que é aquela pessoa que tem um pouco comprometimento. Ela está comprometida, mas não tanto, a ponto de se empenhar de corpo e alma. Mas ela está ali de corpo presente, aquilo não está impactando a vida dela, então muitas vezes isso aí vai ser suficiente. Só que quando a gente quer um estado de alta performance, a gente fala de outras qualidades que vão estar nesse nível da metade para cima. Então, por exemplo, a coragem já é uma atitude de alguém que está na faixa do entusiasta. É uma pessoa que está disposta a enfrentar risco, a colocar um pouco mais de empenho, um pouco mais de responsabilidade naquilo que faz. E depois você tem uma etapa de inspiração, ou seja, a pessoa vai entregar até mais do que se espera porque ela está feliz, ela está dedicada. O hiperfoco ele vem como uma consequência, porque aquele estado de precisão, de criatividade é ativado, então você tem ali uma capacidade de entrega muito maior. Você tem o estado da expectativa, ou seja, vamos supor que você vai realizar uma prova, você vai, um atleta que vai ter uma campanha, né, um campeonato, ele vai disputar uma Olimpíada, uma medalha, ou uma empresa que vai entregar um projeto, está no deadline, ele tem que. Ela está numa expectativa, nossa, eu vou apresentar um projeto, vai ser incrível, é uma expectativa positiva, isso é muito bom, ela coloca todo o foco, toda a energia positiva naquilo, e tem o máximo potencial que você pode alcançar nessa etapa, tá? Isso, o entusiasta, ele está nessa faixa. E essa energia é uma energia positiva, uma energia que está te colocando para cima, está colocando o teu máximo potencial para brilhar. Agora, o que acontece? Esse estado de máxima performance, ele belisca ali no estresse. Não tem como. Se você vai no limite, você tem estresse. Mesmo que emocionalmente você esteja de corpo e alma presente, fisicamente você está se colocando num limite, você de repente está dormindo menos, você está treinando mais, você está se dedicando mais, então tem um desgaste físico e mental maior. Isso gera um estresse, só que emocionalmente você está bem. O que acontece? Esse é o estresse positivo, que é o chamado eustresse. É um estresse que aumenta a tua performance. Se você está nessa etapa de entusiasmo, você consegue ter um alto desempenho e aquilo ali não vai te desgastar tanto. Até porque o desgaste físico e mental, se você tiver uma boa noite de sono, se você se cuidar bem, aquilo vai estar ok. Porque a imunidade está muito ligada à questão emocional. Então, se a emoção está certa, você vai segurar um pouco mais. Pode ser que se você abusar, né, passar do limite, eu tinha hábito de fazer eventos de final de semana e era muito comum. Eu passava a semana inteira preparando o evento e aí sexta, sábado, domingo, o tempo todo intenso ali, uma pressão positiva para fazer aquilo acontecer. Eram eventos maravilhosos que me inspiravam, né? Opa, caiu aqui o meu controle, aqueles eventos ali me inspiravam, me faziam sempre ter ali uma entrega muito acima da média, só que na segunda-feira eu estava esgotado, chegava de domingo para segunda, muitas vezes eu estava ali precisando de um descanso maior. Por quê? Eu fui no meu limite. Mas o descanso físico ele acontece, ele te recupera. Então, você emocionalmente é mais difícil você ter essa recuperação. O desgaste é maior, como eu estou falando. Tá? Agora, então, o que acontece quando você passa desse máximo? Tá? Você continua performando alto. Essa é a grande sacada do gráfico. Você tem uma performance de alto potencial, só que é uma performance disfuncional. O que significa isso? Ela vai começar a ter conflito interno.
E por isso gera o distresse, é um estresse negativo. O estresse ele está potencializado por um incômodo interno que está te fazendo pensar que talvez aquilo que você está fazendo não seja o certo. E esse conflito emocional, esse conflito interno, ele é muito mais desgastante, ok? Então, por exemplo, a ansiedade ela tem um nível ali muito semelhante ao da expectativa. Se você pensar assim, puxa, tenho uma prova para realizar. A expectativa ela é positiva, a ansiedade já é negativa. É um sentimento que vem associado a se der errado. Tá certo? Percebe? Então existe um conflito aqui, um incômodo que vai deteriorando um pouco mais. Distração. Quando você está tão empenhado e você está tão focado que mentalmente aquilo ali já passou do ponto e você começa a ter distração porque o teu cérebro já não aguenta mais. Então é já um nível em que a tua performance, teu nível de estresse já não está entregando a mesma qualidade. O hiperfoco não é possível ali. Ele, apesar de estar no mesmo nível, ele vai encontrar falhas, ele vai encontrar um nível de desgaste maior. Talvez até você consiga um nível de entrega semelhante ao do hiperfoco, mas um desgaste muito maior. Tá? E aí você tem a irritação. Uma pessoa inspirada, ela vai fazer mais porque ela quer fazer mais, ela quer entregar mais, ela está dedicada, apaixonada por aquele projeto, por aquela causa. Uma pessoa irritada, ela está fazendo mais porque está se sentindo obrigada a fazer. Ela faz, ela desempenha, mas ela está num grau de conflito maior, porque ela não quer. E aí vem o nervosismo, vem a irritação. Tá? E aí, essa faixa de autodesempenho ela é muito parecida. E por que eu quis mostrar esse gráfico? Porque a sociedade atual ela normalizou o lado direito. Ela normalizou esse autodesempenho na base da pressão. E isso não é legal, porque isso está fazendo muito esse conflito interior acontecer e é uma das causas desses problemas que a gente está vivendo. Então, aqui fica muito claro que a gente não deve apostar tanto as nossas fichas nesse estresse. A gente precisaria ter um indicador, alguma coisa mais clara. As empresas precisam olhar isso com mais atenção, porque se existe uma causa de adoecimento psíquico, é isso. A pessoa está o tempo todo nessa pressão, ela vai em algum momento surtar, ela vai ter um desafio. Isso é disfuncional, tá certo? Bom, e aí tem a partir do medo, porque a pessoa quando tem o medo é o oposto da coragem, ela se fecha, ela não quer mais se colocar em risco, se ela se colocar, ela vai estar sempre mais vulnerável porque ela está com o pé atrás. E é doentio, porque a partir do momento em que você está num estado de medo, você começa a se fechar tanto que parece que tudo vai dar errado. Tá? Então o esgotamento físico, mental, emocional, ele vai vir aí, ele é o contrário da disposição, e você tem a apatia como uma consequência que a gente já viu nos nossos gráficos, que é a pessoa se desinteressa. Então é o oposto do interesse. A pessoa está interessada, não, ela está apática, ela está indiferente, ela se afasta, ela não quer mais saber daquilo, e isso, né, num nível de energia baixo, vai acabar do jeito que a gente já viu nas outras aulas. Mas o que eu queria destacar nesse gráfico? Que a gente tem uma alta performance positiva e negativa. A questão é qual a alta performance que você está buscando, ou qual que você está incentivando no seu time, e o que você explora na educação, o que você explora nas suas atividades, enfim. Esse estresse ele tem que ser o positivo, porque se for para o lado direito, a gente já sabe que vai ter uma conta cara para pagar.